Rapaziada, eu tava aqui, né, lembrando de uma entrevista que o Fábio Bentes deu esses dias agora, não sei se vocês chegaram a acompanhar, né? O Fábio Bentes foi aí não sei se foi num jornal, se foi num programa esportivo, falar sobre o balanço do Clube do Remo, né? Dizer que o mérito total é do Tonhão, era só o que faltava, né? De querer ganhar o mérito do Tonhão pelos 2 acessos seguidos do Remo. E aí, é claro, tá, gente? Eu não tô dizendo aqui que o Fábio Bentes não tem participação, não, tá? Ele tem participação. Ele não é o principal responsável. Não é. Mas ele tem participação, principalmente nesse processo de reconstrução do Remo. Uma participação gigantesca. Não é pequena a participação dele, tá? O Fábio Bentes, ele tem um nome sim na questão administrativa do Remo. Mas na questão futebolística, de contratações, é patético. Patético mesmo, tá? E aí, essa contratação do Zé Ricardo me fez lembrar ele. Era o típico de contratação que o clube do Remo fazia. Eu não parei para olhar os jogos do Zé Ricardo nos últimos 2 anos. Ele não era titular nos times lá do Japão. E ele fez 2 jogos nesse último time aí. 2021, o clube do Remo contratou o Felipe Borges, você lembra? Vocês lembram? Jogador horroroso, lateral esquerdo. 2022, o Remo trouxe o PH, um outro lateral esquerdo horroroso, horrível, 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 horrível. Jogou até o Parazão. 2023, o clube do Remo trouxe o Rai Lopes. Vocês lembram também? Muito fraco, né? Fraquíssimo. E além do Fabinho também, não podemos esquecer do Fabinho, que foram as tais apostas da gestão. 2024, né, o Remo trouxe ali o Ribamar, mas o Ribamar é mitológico, né? Não era um jogador assim que tava um tempão sem jogar, nada disso. E agora, em 2026, o clube do Remo traz aí o Zé Ricardo. Tem torcedor, cara, aqui, inclusive nas redes sociais, que eu não sei o que aconteceu, sinceramente. Eu não sei o que aconteceu. O cara, ele tá mentindo pra ele mesmo. Ele tá mentindo pra ele mesmo. E eu vou dizer uma coisa aqui pra vocês. Se o Remo anunciar o Ribamar, esse torcedor vai passar pano. Ele vai dizer, olha, eu confio no Braz. Contratação do Braz, eu confio no Braz. O cara tá perdendo até a essência dele de ter uma autocrítica, sabe? De ter uma autocrítica. E esse vídeo aqui, gente, não é pra criticar nada. Eu não tô aqui criticando nada. Eu não tô aqui. A minha função não é só reclamar aqui, criticar, é também te ajudar a formular sua opinião. Não é pra você ter a mesma opinião que eu. Até porque boa parte de vocês não tem a mesma opinião que eu. É por isso que esse canal é grande. Porque a gente consegue aqui discutir muitos assuntos referentes ao nosso time. Só que eu tô falhando nesse processo. Nós estávamos numa crescente boa. Nós estávamos numa condição boa ali. Muitas das cobranças ali, muitas das mudanças de opinião foram também do nosso trabalho feito aqui, do Legado Zulino aqui. Mas parece que esse gráfico está caindo de novo. O acesso para a Série A cegou muita gente. Deixa eu te contar uma coisa que eu também parei para pensar aqui e eu quero muito que você... Eu não vou criticar nada, tá? Eu não vou criticar nada, só vou te falar aqui, relatar fatos, tá bom? Só fatos, não é suposição, nada disso. É fato, tá? O clube do Remo está há 32 dias, para ser exato, de estrear na Série A do Campeonato Brasileiro. Quase um mês. E se você for parar para pensar e para olhar o elenco do Remo, é claro, chegarão mais jogadores. O Remo já anunciou 2. Aliás, anunciou um e contratou outro. Que a gente já vai conversar aqui sobre isso. Além das renovações, o Remo renovou com o Pavani, renovou com o Marcelinho, renovou com o Rangel, renovou com o Klaus, né? Teve mais algum outro jogador que o Remo renovou, como estou lembrando agora? O Sávio ainda não foi anunciado, né? O Remo tinha renovado com o Kaique Almeida, e isso aí é uma informação. O Mirassol entrou na parada e levou o Kaique Almeida. A gente não atrapalhou a negociação, tá, gente? O Mirassol chegou, fez uma proposta melhor para o Fluminense e levou o jogador para jogar a Libertadores, né? Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco sobre essa questão do Mirassol também. Mas, voltando a falar sobre o time do Remo.
Olha o time do Remo. Além do Marcelinho e do Marcelo Rangel, que são dois jogadores que eu acho que dá para figurar um time titular de Série A, temos também o Diego Hernandes. Outro jogador que, para mim, tem espaço no time de Série A, tem espaço no Remo na Série A. Os demais jogadores são para compor elenco ou para jogar o Campeonato Paraense, que é um campeonato que a gente vai jogar paralelo à Série A do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Paraense ele vai acontecer junto com a Série A. Não vai paralisar a Série A para o Campeonato Paraense acontecer. Não, ele vai acontecer ali simultaneamente. E depois do Campeonato Paraense acabar, que ele acaba em março, começa a Copa Norte. Para dois times do Pará, 3, se não me engano, acho que a Tuna tá também, a Tuna é o Águia, não lembro bem. Mas tem 3 times do Pará na Copa Norte, que é uma competição que vai ter ali por volta de 3 meses também. Se você for parar para olhar o time do Remo, não dá para você apostar nesses jogadores para a Série A do Campeonato Brasileiro. E o Remo anuncia mais um jogador que, para mim, entra no bolo das apostas, que é justamente o Zé Ricardo. Não é um jogador para chegar e ser titular. Quem aqui vai cravar que o Zé Ricardo vai ser titular no time do Remo? Não tem como. Mas por mais otimista que você seja, por mais defensor do Marcos Braz que você seja, você tem que admitir que o Zé Ricardo é uma aposta. E eu nem sei se é uma contratação do Marcos Braz, tá? Eu nem sei. Eu não consigo te afirmar isso. Mas como ele é o executivo, ele que assina ali, vai ser uma contratação que vão imputar ali nas costas dele, com certeza. O Mirassol, e inclusive teve um torcedor que fez esse comentário muito interessante aqui. Ele falou o seguinte: Wayne, e se esses jogadores derem certo na Série A, igual os do Mirassol? E aí eu parei para pensar, porque eu juro para vocês, eu não assisti nenhum jogo do Mirassol. Eu não sei qual é o time do Mirassol, eu não sei. Eu só vi muitos elogios ao Mirassol, principalmente pela campanha histórica que eles fizeram e a classificação a Libertadores de maneira direta. Eu fui olhar o elenco do Mirassol. O elenco do Mirassol, gente, tem Gabriel Jamal, que inclusive já saiu, foi lá pro futebol peruano. Tem o Danielzinho, que foi contratado pelo São Paulo, jogadores acima de 30 anos, tá? Tem o Reinaldo, que eu acho que já tem 33 ou 34 anos. O Reinaldo foi enxotado do Grêmio. A torcida do Grêmio queria aniquilar ele lá, não suportava ele mais lá. E ele voou nessa temporada no Mirassol, voou mesmo. Foi o melhor lateral disparado. Ninguém assim discorda que o Reinaldo foi o melhor lateral dessa temporada da Série A do Campeonato Brasileiro. Teve Gemes do Vila Nova, teve o próprio Alisson, que jogou no Vila Nova, aliás, é um jogador que eu gosto bastante, esse Alisson, bom jogador. O Chico da Costa, né, que é um jogador que o clube do Remo, inclusive, tinha interesse aí para a próxima temporada. Então o Mirassol não contratou uma máquina de time, muito pelo contrário. Eles montaram um time modesto, um time que estava dentro do orçamento, daquilo que eles poderiam gastar, e os caras voaram. A chance disso acontecer é pequena, principalmente em um clube que tem uma estrutura tão fraca como é o clube do Remo. E isso nós temos que colocar na balança também. O Mirassol tem uma estrutura de Série A. A estrutura dos caras é uma estrutura muito top, que consegue desenvolver mais esses atletas. O Remo conseguiria desenvolver mais os atletas, mas o comentário é interessante desse torcedor. É interessante. Os comentários aqui também tem vários comentários interessantes. Porque esse torcedor, ele não foi aqui defender, não veio me atacar, nada. Ele só falou: Wayne, você já parou para pensar que esses jogadores que o Remo está contratando podem ser potencializados pelo próprio clube? E aí eu expliquei para ele justamente isso que eu estou explicando agora para vocês. Pode acontecer? Pode, é futebol. Mas o que o Remo tem para entregar em termos de potencialização, de estrutura, para potencializar esses jogadores? Então, isso tudo também é algo que precisa ser colocado na balança. Os jogadores não chegaram no Mirassol e jogaram tudo o que jogaram. Não, eles tiveram acompanhamento, eles tiveram um trabalho especial também. Que provavelmente o Remo vai ter, tá? Não estou dizendo que não. Hoje, o Vene Casagrande, junto com o Paparazzo Rubro-Negro, 2 jornalistas que ali cobrem o Flamengo, confirmaram que o jogador Carlinhos será jogador do clube do Remo na próxima temporada. O Carlinhos, banco no Vitória, será jogador. E aliás, o torcedor do Vitória não suporta ele, tá? Disseram que ele é um dos piores atacantes que vestiu a camisa do Vitória. Mas tudo bem. Eu não vou aqui dar minha opinião sobre o Carlinhos. Não vou. É uma informação. Carlinhos será jogador do clube do Remo. Aquele mesmo que o Remo tentou na Série B e ele não quis vir para o Remo.
Ele disse não pro Remo. Agora disse sim, né? Nenhum clube quer ele, nem a Chapecoense quis o Carlinhos. E aí o clube do Remo foi lá e contratou esse jogador. Boa sorte, que jogue bola no clube do Remo, que consiga jogar, mas é aquilo, a gente sonha com o Gabriel, sonha com o Rony, acorda com o Carlinhos e Aleph Manga. É isso. É isso. E eu não posso vir aqui te falar, olha, vai dar certo, não. Porque aqueles mesmos que vêm aqui dizer que eu só reclamo, que eu torço contra, que eu seco o trabalho do Brás, são os mesmos que vão querer jogar a culpa pra cima de mim. Porque é o Brás Futebol Clube, não é o clube do Remo. Então, se não der certo, olha, o N disse que o cara ia jogar pra caramba. Não. E eu quebrei a cara com muito jogador aqui bom que o Remo anunciou e que não conseguiu jogar. Matheus Anjos, vocês lembram? Era um ótimo jogador, elogiei pra caramba aqui. Não conseguiu desenvolver no Remo. Tem vários outros, eu não tô lembrando agora, mas tem vários outros que o Remo contratou que vieram aqui com uma grande expectativa e não jogaram nada. E teve também jogadores que a gente não teve tanta expectativa, entregaram até um bom futebol, né? Então, eu não vou ficar aqui fazendo balanço de contratação, dando minha opinião aqui não, tá? Não vou fazer mais isso. Tá no final do ano, perto do Réveillon, o Natal passou, graças a Deus tive um Natal tranquilo, né, com a minha família, pude curtir também. Então, eu não vou me estressar mais, porque eu não tenho culpa de nada, gente. Eu sou apenas um youtuber, um torcedor do Clube do Remo, assim como você, que está torcendo muito para que dê certo e que a gente viva mais momentos como a gente viveu esse ano. Só que não foi passando pano que a gente conseguiu viver aqueles momentos. Porque se a gente passasse pano, o treineiro continuaria no Remo. Lembre sempre disso, tá? Que se a gente defendesse o Brás 100% e as escolhas do Brás, o treineiro teria sido técnico do Remo. E nós não teríamos vivido aquele momento. Uma última situação, só para encerrar o vídeo, o Remo explicou como é que vai ser o sócio-torcedor. Aliás, estou com uma expectativa boa para esse sócio-torcedor do Remo, tá? Acho que vão ser bons programas para que a gente possa assinar e também usufruir ali do Clube do Remo. O que eu queria mesmo, não era nem questão de visitar vestiário, de jogador, nada disso. O que eu queria era que o torcedor tivesse descontos, melhores descontos. Por exemplo, 20%, 30% nos produtos do clube. Que a gente pudesse comprar os produtos do clube com desconto a mais por ser sócio. Claro que a mensalidade poderia ser maior também. O Remo está na Série A. Nós não podemos também ficar aqui chorando miséria. O Remo está na Série A, vai precisar do nosso dinheiro, vai precisar da nossa ajuda. E a gente precisa ajudar. Mas deixa aí nos comentários, tá? Quero saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.